Olá, meus amigos, estamos aqui de volta no Supremo para falar sobre temas, tópicos de processo civil. Hoje vamos falar de um tema importantíssimo, logicamente, estamos aqui tratando num curso de Defensoria Pública Estadual de tópicos de processo civil, nada mais relacionado, nada mais umbilical do que falar da Defensoria Pública ou do título da Defensoria Pública que foi criado dentro do Código de Processo Civil. Importantíssimo falar sobre isso. Só que, vejam, antes da gente entrar diretamente no artigo 185, ao invés da gente cair de paraquedas no título da Defensoria Pública no CPC, começar a falar do 185, a gente precisa entender os antecedentes do 185. Que é conhecendo os antecedentes da Defensoria Pública que a gente pode compreender o 185 em toda a sua amplitude. A gente vai entender e saber como interpretar as normas que dizem respeito à Defensoria Pública dentro do título reservado a ela no Código de Processo Civil de 2015, assim como outras normas espalhadas no Código. Então, vamos lá, vamos ver aqui, olha aí, título da Defensoria Pública no Código de Processo Civil de 2015. São 3 partes, importantíssimas para que a gente possa compreender o que é a Defensoria Pública dentro do Código de Processo Civil de 2015, como interpretar suas normas, amplitudes, delineamentos e aplicação. Vamos lá? Bom, vejam, primeira coisa, a redação originária do revogado Código de 73 não há qualquer referência à Defensoria Pública ou ao defensor público, então somente advogado e procurador das partes de uma forma geral. Aí você vai perguntar, professor, é lógico que no Código de Processo Civil, na redação originária em 73, não existe nenhuma referência à Defensoria Pública e nem ao defensor público, porque não existia Defensoria Pública e não existia defensor público em 1973. A Defensoria Pública e o defensor público foram criados em 1988 com a Constituição. Aí eu digo para vocês, nada mais errado, anota aí, nada mais errado do que dizer que a Defensoria Pública foi criada em 1988 com a Constituição e que o defensor público, o cargo de defensor público foi criado em 1988 com a Constituição. Olha, eu até coloquei para vocês aí, Defensoria não foi criada em 1988 com a Constituição. A Defensoria Pública, certo, já existia antes de 1988. A Defensoria Pública e o defensor público, eles já existiam antes de 1988. O que ocorreu em 88 com a Constituição Federal é que houve a nacionalização do modelo e federalização deste modelo de assistência jurídica gratuita. É isso que ocorreu com a Constituição de 1988. Ou seja, a Defensoria Pública não foi criada, não foi criada em 1988, entenderam? Defensoria Pública não foi criada em 88. Já existia Defensoria Pública antes de 88. Já existia defensor público antes de 88. O que aconteceu em 88, ou seja, com a Constituinte de 87 e 88 e a Constituição vindoura de 88, é que nós escolhemos o modelo de assistência jurídica gratuita realizada por um órgão estatal para prestar essa assistência jurídica gratuita, nacionalizamos esse modelo e federalizamos esse modelo. Quer ver como isso aconteceu? Vamos lá, importantíssimo a gente saber sobre isso. Olha aí, vamos lá. Em 1948, eita professor, foi longe, né? Pois é. Com a lei número 216, lá no Distrito Federal, naquele momento era a cidade do Rio de Janeiro, dentro da carreira do Ministério Público, existia um cargo de defensor público. Então existia o cargo de defensor público dentro do Ministério Público do Distrito Federal. Era o cargo inicial do Ministério Público. A pessoa passava no concurso para o Ministério Público, e o primeiro cargo que ocupava era de defensor público, depois era promovido para promotor de justiça. E quem eram os defensores públicos? Olha lá,
eram os advogados de ofício, que aí eles foram transformados em defensores públicos. Os advogados de ofício, eles foram transformados em defensores públicos. Foi isso que ocorreu. Então vejam, nós tínhamos então defensores públicos como cargo inicial da carreira do Ministério Público do Distrito Federal, que era a cidade do Rio de Janeiro. E no estado do Rio de Janeiro, lembram que era separado, né? Até a criação de Brasília eram separados. Vejam aí, lá no estado do Rio de Janeiro, em 1954, a lei estadual, que era o estado do Rio de Janeiro, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, criou 6 cargos de defensor público, que não faziam parte da carreira de promotor. Essa é a diferença. Lá no Distrito Federal, eles faziam parte da carreira de promotor, você passava para o Ministério Público, era defensor, depois era promotor. Aqui não, eram 6 cargos de defensor público que continuavam sendo defensor público até o final, até a aposentadoria. Enquanto que o Ministério Público era um cargo separado. Hoje em dia, eu acho que ainda não sei se existem pessoas que ocuparam esses 6 cargos vivos no estado do Rio de Janeiro. Um dia desse eu soube, né, que um dessas pessoas que ocupava um desses 6 cargos faleceu há pouco tempo. Mas ainda, até um tempo desse, pelo menos que eu saiba, existia ainda pessoas vivas que tenham ocupado esses 6 cargos de defensor público no estado de Rio de Janeiro. E apesar de ter aquela de 48 e essa de 54, o que se entende como o nascedouro da Defensoria Pública do Rio de Janeiro é essa lei de 54, porque aqui eram cargos separados do Ministério Público, eram defensores puro sangue, sangue verde, que eram aqui em 1954, ok? Beleza. E vejam, em 1987, a emenda 37 à Constituição do Estado do Rio de Janeiro passou a denominar o órgão de assistência jurídica como Procuradoria-Geral da Defensoria Pública. Então, meu amigo, 87, veja que 87 a gente tinha um nome, antes era Assistência Judiciária, passou-se a chamar Procuradoria-Geral da Defensoria Pública. Então, já tinha o nome de Defensoria Pública em 87, em 88 a Constituição, vejam, ela não criou a Defensoria, ela escolheu um modelo. Vamos ver? Vamos lá? Olha aqui, só para vocês terem uma ideia. Em 68, a Lei 5562, ela já trouxe nominalmente para uma lei nacional o cargo de defensor público, falava de defensor público. Então vejam, em 68, antes mesmo do Código Civil de 73, nós já tínhamos uma lei nacional falando sobre o defensor público, quando colocava inclusive uma orientação jurídica extrajudicial para ele, que era o quê? Era sobre a assistência no termo de demissão lá do empregado, que ele dizia que essa assistência, né, do termo de demissão poderia ser feita inclusive pelo defensor público, em 68. Então veja que quando 73 o Código de Processo foi publicado, já existia a figura do defensor público, mas era muito ainda tímida, né, tênue, muito localizada, né, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, não era uma coisa nacionalizada, por isso que não teve essa força de estar dentro do Código de Processo Civil, o que diferentemente ocorreu em 2015, que a gente vai ver. Vamos lá? Vejam aí. Então, vejam, quando o Constituinte chegou em 87, ele tinha várias possibilidades de assistência jurídica, e ele foi lá escolher, dentre essas possibilidades, quais eram? Pro bono, advogados autônomos que prestam sem receber nenhuma contraprestação pecuniária, judicare, que eram advogados autônomos privados que atuavam, né, recebendo a remuneração caso a caso pelos cofres públicos, é o que hoje nós temos ainda como os advogados dativos, ainda constitucionais, e salaried staff, que é um órgão público dedicado a isso, né, dedicação exclusiva a isso, remunerado pelos cofres públicos, que é o que nós tínhamos ali naquele momento. E tinham modelos mistos, né? Existem modelos mistos. O que é que o Constituinte fez? Escolheu esse modelo aqui, advogados assalariados, né? Pessoas assalariadas, técnicos assalariados, diretamente pelos cofres públicos com dedicação exclusiva. O que mais? Mesmo naquela época, o salaried staff, que tem aqui, esse aqui, no Brasil tinham várias experiências. Quais eram essas experiências?
as procuradorias dos estados, né? Por exemplo, isso aqui em São Paulo era assim, né? A Procuradoria do Estado de São Paulo tinha uma Procuradoria de Assistência Judiciária, né? Tinha uma Procuradoria de Assistência Judiciária. As secretarias de Justiça, o outro modelo, Secretaria de Justiça, tinham advogados concursados, por exemplo, no Ceará era desse jeito. No âmbito da União, a Justiça Militar tinha os advogados de ofício que atuavam, é um cargo dentro da estrutura da Justiça Militar, não era ligado, por exemplo, a secretarias, né? A própria Justiça Militar, vejam aí, aqui, ó, no âmbito da União, e nós tínhamos o modelo de defensoria pública, que era do Rio de Janeiro. Então, vejam, escolheu-se um modelo público. Dentre os modelos públicos que existiam, qual foi aquele que foi escolhido pelo Constituinte? O modelo de defensoria pública. Foi escolhido o modelo de defensoria pública. Daí, gente, porque para interpretar a defensoria pública, a gente precisa saber o quê? Que o defensor público, ele foi criado de dentro do Ministério Público, né? De dentro do Ministério Público, ou seja, com todas as garantias, inclusive na movibilidade, autonomia, etc. Na movibilidade, garantia, etc. E essa instituição já nasceu autônomo e ela tinha, ó, uma vocação, coletiva, já ali, porque defendia o consumidor, e o direito do consumidor é uma temática eminentemente coletiva, né, pela massificação do consumo, e tinha uma vocação interventiva. Daí onde vem a vocação interventiva, custos vulneráveis, digamos assim, pela história. Então, isso é importante, saber disso, gente. Conhecer essa origem é imprescindível para entender a interpretação que se deve dar à defensoria pública em todas as legislações e especialmente no Código de Processo Civil, que é o que a gente vai ver agora. Vou repetir para vocês, para que vocês não incorram nesse erro, ó. Vou repetir, ó. A defensoria pública não foi criada em 88. O que aconteceu foi que o Constituinte escolheu o modelo de defensoria pública que já existia lá no Rio de Janeiro. Tanto é que se você for olhar a lei orgânica, se você for olhar a lei complementar 80 de 94 e compará-la com a lei complementar 06 de 77 do Rio de Janeiro, você vai ver que a inspiração da lei complementar federal 80, Lei Complementar Federal 80, veio completamente da Lei Complementar 06/77 do Rio de Janeiro. Então, o que o Constituinte fez foi escolher um modelo de salary staff e, ó, nacionalizá-lo. Nacionalizá-lo quer dizer o quê? Ó? Para os estados e Distrito Federal. E federalizá-lo, ou seja, para a União. Beleza? Ok? Entendido aí? É ou não é importantíssimo compreender isso para que a gente saiba interpretar as normas que nós temos de defensoria pública. É por isso que nós precisamos eminentemente, gente, entender por que é desse jeito, para que a gente possa compreender as normas sobre defensoria pública. Então vejam, nós temos uma defensoria pública que surgiu em 54 de dentro do Ministério Público, e é por isso, gente, e ficou, ó, vejam, eu coloquei aqui para vocês, mas eu vou repetir aqui, ó. Deixa eu escolher aqui esse slide, vejam, até 1980, na década de 80, nós tínhamos a Procuradoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, e dentro da Procuradoria Geral de Justiça nós tínhamos, ó, o Ministério Público e tínhamos naquele momento se chamava de assistência
judiciária. Então vejam, nós tínhamos a Procuradoria de Justiça, que é o órgão administrativo, e abaixo da Procuradoria de Justiça nós tínhamos duas instituições completamente diversas e apartadas, cada uma com seus concursos, cada um inclusive com suas corregedorias, cada um tinha sua corregedoria, uma formada pela carreira dos promotores de justiça e outra formada pelos defensores públicos. Cada carreira com as suas atribuições diferentes, cada carreira com as suas atribuições diferentes. Então veja, o Ministério Público lá, ó, com a carreira dos promotores de justiça e a assistência judiciária com a sua carreira de defensores públicos. Defensores públicos, tá certo? Daí, gente, que é importantíssimo. Eu tenho um artigo escrito sobre isso, o Maurílio também tem um artigo escrito, são importantíssimos para estudar para essas provas. Daí porque essa interpretação, a gente precisa conhecer essa história para a gente fazer uma interpretação e entender de onde veio a defensoria para saber para onde ela vai. A gente consegue compreender temas importantíssimos, como, por exemplo, por que a defensoria pública tem esse viés, essa faceta de poder ajuizar ações em nome próprio e não só representando a parte. Porque a Defensoria Pública tem a possibilidade de legitimidade ordinária, né, numa intervenção institucional autônoma. Custos vulneráveis, por exemplo, por que ela pode falar em nome próprio para defender o seu próprio interesse? Isso só se compreende isso quando você se aparta da ideia rasa de que a Defensoria Pública, os defensores públicos são advogados dos pobres. Se você vai estudar para a Defensoria Pública, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você vai estudar para a Defensoria Pública, ainda imaginando que defensor público é o advogado dos pobres, você precisa voltar 3 casinhas e estudar a história da Defensoria Pública. Tem livros excelentes, foi relançado um livro, reimpresso o livro sobre a história da assistência judiciária do Rio de Janeiro, salvo engano, do defensor público Fonteles e Guilherme Humberto Penha. Você procura esse livro, foi relançado, que é fantástico para você entender, né? Kleber Alves tem no livro dele sobre assistência judiciária, o Franklin e o Diogo tem no Princípios Institucionais. Eu tenho um artigo, tá, disponível no academia.edu sobre o histórico do arcabouço normativo da Defensoria Pública. Você tem que entender que a Defensoria Pública, ela logicamente que a grande maioria do que a gente faz no dia a dia tem que entender, logicamente, que o feijão com arroz do defensor público é o papel de representação judicial, ou seja, de ser patrono das pessoas que estão economicamente vulneráveis, logicamente. Isso é o que a gente faz na maioria das vezes, 99% no dia a dia. Mas não é só isso. A Defensoria Pública, nem no seu nascedouro, se limitou a essas atuações. Como eu disse para vocês, desde o início tem vocação coletiva. Por quê? Porque fazia defesa do consumidor. Então, e as relações de consumo, elas são imanente a relação de consumo, que é uma relação massificada, que ela tem ali viés coletivo. Ou viés de tutela coletiva de direitos individuais, ou viés de tutela de direitos coletivos, né? Essas duas expressões consagradas pelo ministro Teori Zavascki, finado ministro Teori Zavascki, no seu livro importantíssimo sobre tutelas coletivas. Então, tutela coletiva de direitos individuais ou tutela de direitos coletivos. Defensoria Pública, a relação de consumo é basicamente isso. E também tinha uma vocação interventiva. Por quê? Vejam que o defensor público, lá na lei, mesmo na redação originária da Lei 0677, ele era o defensor do laço matrimonial, do vínculo matrimonial. Então, 2 pessoas iam se divorciar, podia ser que cada uma delas tivesse o seu advogado privado. E o defensor público intervinha como defensor do vínculo matrimonial, um terceiro interveniente na relação.
ali custos, né? Não eram vulneráveis porque não era em favor de uma vulnerabilidade, era em favor de um objeto, né? de um objetivo que era, de uma questão objetiva que era o vínculo, né? Não era uma intervenção, digamos, com viés completamente objetivo, mas é uma intervenção de terceiros. Isso mostra que tinha já esse viés interventivo na Defensoria Pública, mesmo no seu nascedouro, Então, veja, para entender a Defensoria Pública, tem que entender isso. Logicamente que depois a Defensoria Pública se apartou, né? Depois a Defensoria Pública se apartou da Procuradoria-Geral, e aí a Procuradoria-Geral ficou somente com o Ministério Público, né? A PGJ, Procuradoria-Geral de Justiça, ficou com o Ministério Público, e aí foi criada a Procuradoria-Geral da Defensoria Pública. Esse nome prevaleceu até 1994, depois foi alterado para Defensoria Pública Geral, mas esse nome ficou até 1994, lá no Rio de Janeiro. Então vejam que houve uma escolha do legislador. O legislador escolheu aquele modelo, por isso que vem na movibilidade, daí porque tem as prerrogativas semelhantes, daí porque tem os deveres semelhantes, porque tem as proibições semelhantes. Não é uma construção histórica, né? Por que agora o STF, assim como o STJ já entendeu, mas o STF tem 9 votos a 1 entendendo que o defensor público não deve se submeter, não é exigível do defensor público a inscrição na OAB. Veja, é muito diferente a atuação do defensor público do advogado privado, né? Ninguém escolhe causas, né? O defensor não escolhe causas, não pode recusar causa, salvo as hipóteses legais em que ele pode recusar, impedimento, suspeição, também nos casos em que tecnicamente não seja viável, mesmo assim tem que dar, né, a possibilidade dessa recusa ser revista pelo defensor público geral, que pode nomear um outro defensor. Então, vejam, apesar das semelhanças de estrutura, tanto da instituição quanto da carreira, as missões são diferentes, né? O Ministério Público, ele é custos iuris, ou seja, guardião do ordenamento jurídico, um viés objetivo. Defensoria Pública é custos vulneráveis, protege, né, guarda os vulnerabilizados, um viés subjetivo de atuação, promoção dos direitos humanos, das pessoas, dos direitos humanos, ou seja, das pessoas pro hominem, então um viés completamente subjetivo. O Ministério Público trabalha na proteção do regime democrático, Defensoria Pública, expressão, instrumento do regime democrático. Então, vejam, partindo de pontos diferentes para chegar ao mesmo objetivo, que é a consecução do Estado democrático de direito. É isso, assim como a advocacia privada o é, assim como a advocacia pública também faz isso, através da proteção do Estado, para a consecução do regime do Estado democrático. Então, esses são os fundamentos, né, as bases em que a gente vai interpretar todas as normas em relação à Defensoria Pública, mas, aqui no nosso caso específico, né, a gente vai interpretar as normas do processo civil em relação à Defensoria Pública. Do processo civil em relação à Defensoria Pública, Então, vejam, vamos lá? Não há menção no Código 73, só passa a fazer menção à Defensoria Pública com a Lei 89/53, em 1994. Quando? Quando é incluída a prerrogativa do defensor público de referendar o termo de acordo, transformando o termo de acordo entre as partes em um título executivo extrajudicial. Então, se passou a ter um título executivo extrajudicial apenas em 1994, com o referendo do defensor público. Isso foi tentado incluir, gente, na lei complementar, mas foi vetado, né? Então, no mesmo ano, logrou-se colocar no Código de Processo Civil a primeira menção expressa da Defensoria Pública e ao defensor público no Código de Processo Civil de 73. Essa é a primeira menção ao defensor público no Código de Processo Civil de 73. Aí, a gente chega em 2015, no dia 16 de março, com a publicação do Código Civil de 2015. Logicamente, com toda a evolução da Defensoria Pública,
Nesse meio tempo, veja que a gente tem a nacionalização e federalização em 1988, vejam aí. A gente tem a nacionalização, ó, vamos botar aqui, ó, 1954. Nós temos aí a criação dos cargos de defensor público, né, lá no Rio de Janeiro. Aí a gente vem, ó, em 68, né, a menção lá na CLT, a menção na CLT. Aí a gente vem, ó, em 75, a união da cidade, né, que era o estado da Guanabara, com o estado do Rio de Janeiro, e aí cria a Procuradoria-Geral de Justiça com o Ministério Público e a Defensoria Pública dentro. A gente dá um salto aqui para 87, ó, com a colocação do nome Defensoria Pública na Constituição do Rio de Janeiro. Em 88, a Constituição da República Federativa do Brasil. 94, a Lei Complementar 06, a Lei Complementar 80, em 1994. Pronto. Então, veja a evolução da Defensoria Pública a partir daí, de 1994, sendo incluída em várias normas, né? A Defensoria Pública sendo incluída em várias normas do processo penal, da execução penal. Em 2010 sofreu uma alteração gigantesca, incluindo a Defensoria como órgão de execução. A Lei 11.448, nós vamos falar dela mais na frente, mas também incluindo a Defensoria Pública como legitimada extraordinária na Lei de Ação Civil Pública. No mesmo ano, a legitimidade do Defensor Público Geral Federal para a edição, cancelamento ou revisão de súmula vinculante. Então chega em 2015, gente, aí, ó, nós criamos um título da Defensoria Pública, dentro do CPC, certo? Em 2015, isso em 2015. Lembrando que em 2014, a Emenda Constitucional 80 deu uma seção própria à Defensoria. Antigamente era da Advocacia e da Defensoria Pública. Aí não, era 3, né? Era seção 3, era Advocacia e Defensoria Pública. Aí o Constituinte na Emenda Constitucional 80 fez o quê? De 2014. O que é que ela fez? Ela foi lá e colocou, ó, o 3, a Advocacia, e o 4, Defensoria Pública. E aí o título da Defensoria Pública dentro do CPC é exatamente um desdobramento lógico disso. No projeto de Código de Processo Penal, nós também buscamos isso, né? Existe discussão, ainda está em discussão, mas também a criação de um título da Defensoria Pública dentro do Código de Processo Penal, o anteprojeto que está sendo discutido, o projeto está sendo discutido. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com a parte 2 para falar do título da Defensoria Pública dentro do Código de Processo Civil. Aí, os nossos tópicos isolados de processo civil, não poderia deixar de falar sobre isso, porque por conta da importância e da interseção entre o tópico de processo civil e a Defensoria Pública. Falamos no bloco passado sobre a origem da Defensoria e a forma de interpretar as normas que estão dentro do Código. Não só as que estão dentro do Código, logicamente, mas todas as outras normas da Defensoria Pública, mas, em especial, as normas que a gente vai ver agora, 185, 186 e 187. Vamos lá? Olha aí. Parte 2, 185. Vamos lembrar, gente, que esse 185 é uma decorrência, digamos assim, a sua redação, da publicação, da promulgação no ano anterior, em 2014, da Emenda Constitucional 80. Emenda Constitucional 80. Logicamente que a redação da Emenda Constitucional 80, que ela conferiu ao artigo 134 da Constituição, é muito maior, foi muito maior, muito mais alargada. Falando, inclusive, que a Defensoria Pública é instituição permanente, falando que é responsável pela promoção dos direitos humanos, expressão e instrumento do regime democrático, né? Expressão
e instrumento do regime democrático, mas para os efeitos do Código de Processo Civil, o legislador entendeu que era interessante colocar apenas digamos assim, esses trechos que estão aqui. O 185 é mais reduzido em relação ao que está descrito lá no artigo 134, mas tem um essencial para o processo civil. Né? Eu até destaquei aí, ó, Defensoria Pública exercerá orientação jurídica, né? Promoção dos direitos humanos, defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus, de forma integral e gratuita, e a gente vai agora dissecar, né, dentro do processo civil o que quer dizer cada um desses termos, por que é que o legislador do Código de Processo colocou isso, né? Já tinha na Constituição, por que não colocou só normas processuais? Né? Defensoria Pública tem prazo tal, intimação assim. Por que não colocou só isso? Tem uma razão de existir aqui, e isso a gente vai conseguir entender, porque é como se fosse uma norma interpretativa geral para o Código de Processo Civil inteiro, ou seja, uma especificação, uma especificidade interpretativa para dentro das normas processuais que a gente viu, né? Que a gente sabe que lá no artigo 15 ele diz: aplica-se ao processo administrativo, aplica-se ao processo eleitoral, aplica-se ao processo trabalhista. E não fala, mas se a gente fizer uma leitura no artigo 3º do Código de Processo Penal, sabe que também é aplicado subsidiariamente ao Código de Processo Penal. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro, orientação jurídica. Então, quando se fala em orientação jurídica, é um termo bem amplo, porque é complementado por aquilo que está escrito aqui, ó, lá na Constituição, judicial e extrajudicial. É complementada pela expressão judicial e extrajudicial. Orientação jurídica, ela se dá dentro do processo judicial, assessoria, consultoria, postulação, mas também se dá fora do processo essa orientação, com a educação em direitos, importantíssima, com a mediação, com a conciliação e arbitragem, né? E lá na Lei Complementar 80, lá na Lei Complementar 80 de 94, ele fala mediação, conciliação, arbitragem e outras formas. E outras formas. Que outras formas seriam essas? Por exemplo, Fernanda Tartucci fala da Defensoria Pública como ombudsman. Defensoria Pública como ombudsman, que seria, inclusive, aí uma pequena faceta daquilo que se chama de amicus democratiae. A Defensoria Pública Ombudsman, que seria uma das formas, uma outra forma de resolução extrajudicial dos conflitos, é uma faceta também da democracia, da Defensoria Pública como agente democrático, como player democrático, certo? Lembrando, gente, ó, tem que lembrar, lá nas funções, lá nas normas fundamentais do processo, nas normas fundamentais do processo, do Código de Processo de 2015, tem dizendo de maneira expressa que a Defensoria Pública, o defensor, ele tem que estimular essa resolução extrajudicial, essa resolução consensual, cooperativa dos conflitos, ao invés de, logicamente, isso não pode existir, que é incentivar a conflituosidade, a litigiosidade, né? Vejam aí, o artigo 3º, parágrafo 3º fala, ó, a conciliação, a mediação e outros métodos consensuais de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então vejam, o defensor público, ele tem que incentivar, né? Isso é uma função institucional dele, o Código de Processo Civil diz isso, mas lá na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública diz que a gente deve dar prevalência a essas soluções, ou seja, mediar, conciliar, arbitrar quando é o caso, e outras formas.
Quais são as outras formas que... uma dessas outras formas que a doutrina sugere, como eu já falei, a doutora Fernanda Tartucci, é a solução ombudsman, ou seja, junto aos órgãos públicos, por exemplo, que, no nosso entendimento, a função ombudsman é uma das feições da Defensoria Pública, amicus democracia, e tem outras feições que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Vamos lá? Bom, além disso, né, além da Defensoria Pública atuar na postulação, como a gente viu aqui, ó, postulação, né, consultoria, assessoria, além da educação em direitos, além de fomentar mediação, conciliação, arbitragem, funcionar como ombudsman, a Defensoria Pública tem outras funções. A Defensoria, não é o defensor, né? Não jurídicas, né? Defensoria tem outras atribuições não jurídicas, como a assistência interdisciplinar. Logicamente que aqui não é o defensor público, mas a Defensoria Pública tem que ter um corpo de psicólogos, assistentes sociais, contadores, para fornecer essa assistência interdisciplinar, né? Não jurídica, não é o defensor, é a Defensoria. Lembrando bem. E também outras funções que são ligadas, não são jurídicas, que são ligadas ao fomento da participação popular nas decisões institucionais. Um grande exemplo disso, qual é? Ouvidoria externa, que só a Defensoria Pública tem. Alguém que é da sociedade civil. O que é que nós temos também? Audiências públicas para tratar de assuntos institucionais. Nós temos, por exemplo, até orçamento. Nós temos audiências públicas para tratar do orçamento participativo da Defensoria Pública. Isso mostra bastante a feição da Defensoria Pública de player democrático. O que mais? Participação em conselhos e comissões temáticas. Então, isso daqui, ouvidoria externa, participar, por exemplo, da produção de normas jurídicas, isso aqui é uma feição que demonstra bastante aquilo que eu falei para vocês, ó. Defensoria Pública, ó, vocês vão ouvir falar muito ainda dessa expressão. Amicus democratia. Inclusive, é utilizada essa expressão em decisões do TJ Amazonas e do TJ Ceará. TJ Amazonas e do TJ Ceará. Ok? Beleza. E o que quer dizer a expressão que está lá no 185, promoção dos direitos humanos? Bom, o que tem lá nessa promoção dos direitos humanos? Vamos lembrar. Bom, essa expressão também está lá na Emenda Constitucional 80, né? Primeiro, ela veio com a Lei Complementar 132 de 2009, que alterou a Lei Complementar 80 de 94. Depois ela apareceu aonde? Na Emenda Constitucional 80. Isso aqui, ó, em 2009, essa em 2014, e aí, ó, em 2015, o CPC, em 2015, trouxe também essa expressão. Então, Defensoria Pública é responsável pela promoção de direitos humanos. Vejo que com a Lei Complementar 80, e com a alteração no artigo 134 pela Emenda Constitucional 80, essa é uma forma, logicamente que isso já era a vocação da Defensoria Pública, mas o que é que nós fazemos? Nós explicitamos e reforçamos essa vocação e essa missão da Defensoria Pública. Então, expressamente, nós temos isso, na Lei Complementar 80, através da 132, na Constituição, através da Emenda Constitucional 80, e agora no Código de Processo Civil, com o Código de Processo, a Lei 13.105 de 2015. Ok. Lá em 2009, quando se alterou a Lei Complementar 80, com a Lei 132, também teve outras coisas importantíssimas em 2009 em relação a essa promoção de direitos humanos. Vamos ver? Ó. Olha aí. Houve também a modificação do regimento interno da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que passou a prever um defensor interamericano que podia ser designado de ofício nos casos em que as vítimas comparecessem sem representação legal. No mesmo ano, em 2009 ainda, ó, no mesmo ano,
foi firmado um acordo entre a Comissão, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a AIDEF, que é a Associação Interamericana de Direitos Humanos, houve um acordo entre eles, que esse defensor interamericano seria um defensor público oficial. Então, no Brasil, o defensor interamericano é um defensor público. Pode ser um defensor público federal ou pode ser um defensor público do Estado ou do Distrito Federal. Pode ser um defensor público federal ou pode ser um defensor público do Estado ou do Distrito Federal. Em outros países, aí vão ser os defensores públicos oficiais que eles tenham, né? Aí a divisão de cada país. Mas em 2009, então, desde 2009, dois defensores públicos dois defensores públicos brasileiros atuam perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ok? Ok. Essa é uma experiência de 2009. A partir daí, em 2010, essa atuação da Defensoria Pública Oficial ganhou, né, conquistou os olhos da Organização dos Estados Americanos, ganhou a atenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A partir de então, passou-se nas reuniões da Assembleia da OEA a tratar sobre defensoria oficial, sobre defensoria pública, e passou-se a emitir resoluções sobre isso. Olha isso, que coisa importantíssima. Ó. Em 2010, a Corte Interamericana emitiu um relatório anual de trabalhos, passando a constar expressamente que a indicação do defensor público interamericano. Depois disso, em 2011, veio uma resolução tratando sobre defensoria. Em 2012, veio resolução tratando sobre defensoria. Em 2013, houve resolução tratando de defensoria. Em 2014, em 2016, em 2017, em 2018. E há cerca de algumas semanas também saiu em 2020, tratando sobre defensoria pública, da importância da defensoria pública para o Estado democrático de direito. Então, vejam, promoção de direitos humanos é importantíssima. E aí eu lembro aqui para vocês, uma lembrança importantíssima que não pode faltar, que lá na Lei Complementar 80, de 94, diz que a Defensoria Pública pode representar ao Sistema Internacional de Direitos Humanos. Pode representar o Sistema Internacional de Direitos Humanos. Algumas pessoas, como eu, por exemplo, professor Martônio Montalverde, defendemos, inclusive, que a Defensoria Pública tem legitimidade para um incidente de deslocamento de competência, porque tem como base a violação de direitos humanos, mas ainda é um tema ainda em surgimento, ok? Beleza. Lá no 85 também trata da atuação coletiva da Defensoria Pública. Lembram lá do 185? Quando ele fala da atuação coletiva? Olha aí. Defensoria Pública, orientação jurídica, promoção de direitos humanos, defesa dos direitos coletivos. Defesa dos direitos coletivos. E aí, gente? A gente falou da importância, né? Ali quando a gente falou sobre o surgimento da Defensoria Pública dentro do Ministério Público e a vocação coletiva desde o seu nascedouro. Isso que é importante para que a gente possa interpretar as normas em relação à Defensoria Pública. Mas não é só individual, por que ele não está só defendendo o pobre que não pode pagar advogado? Por que a Defensoria Pública tem que tratar de maneira coletiva? Por inteligência social. Até se você fizer uma análise econômica do direito, se você esquecer as pessoas, que não pode, mas se você esquecer as pessoas e ver só cifrões na sua frente, você vai saber que é imprescindível que a Defensoria Pública atue de maneira coletiva. Porque senão, ele vai pegar os consumidores e vai ajuizar milhares de ações de consumo ao invés de ajuizar apenas uma. Então, seria um gasto público gigantesco da Defensoria, do Poder Judiciário, no Ministério Público que atuasse também, de todo mundo atuando. Então, é imprescindível a atuação coletiva da Defensoria Pública. Vamos lá? Vamos ver, a atuação coletiva da Defensoria Pública. Bom, antes dessa norma, né, a Defensoria Pública já atuava em processos coletivos. Já atuava. Sabe? Porque não só representando a parte, mas em nome próprio, né, que é aquilo que a gente chama de legitimidade extraordinária, né? Ou então também chamamos de
substituição processual, né? Falar em nome próprio e defender um direito alheio. Principalmente em decorrência da alteração no microsistema de processo coletivo operado pela Lei de Proteção e Defesa do Consumidor. Por quê? A Lei de Proteção e Defesa do Consumidor colocou lá como legitimado, ó, órgãos públicos. Aí o que aconteceu? O STJ passou a considerar legitimado, o núcleo da Defensoria Pública, que tratava das relações de consumo. Então, tem decisões do STJ de 2006, por exemplo, entendendo legítima a legitimidade extraordinária do núcleo de defesa do consumidor para as ações coletivas, para a atuação coletiva. O que mais, gente? Logicamente, depois, em 2007, a Lei de Ação Civil Pública, ela foi alterada, incluindo expressamente a Defensoria Pública como legitimado. Em 2007, foi incluído expressamente como legitimado. O que aconteceu também, foi nesse ano que o Ministério Público, a Associação Nacional do Ministério Público, CONAMP, ajuizou a ADI 3943, dizendo que a Defensoria Pública não poderia ser legitimada. Ajuizou a ADI. Isso em 2007. Em 2009, a Lei Complementar 132 alterou a 80, né? A 132 alterou a Lei Complementar 80 de 94, colocando que a Defensoria Pública tinha, sim, legitimidade para ajuizar ação civil pública e para atuação coletiva. E aí, fechando a tampa do caixão, com parafuso, prego, cola, super bonder, cola quente, com tudo, travou, lacrou, total, veio a emenda constitucional 80 de 2014 que diz, sim, a Defensoria Pública tem legitimidade para a atuação coletiva. Aí, gente, até então, até a emenda constitucional 80 não havia sido julgada ainda a ADI 3943. Foi julgada no ano seguinte, foi julgada em 2015. Então, em 2015, nós temos o CPC sendo publicado em 16 de março de 2015, dizendo que a Defensoria Pública tem atuação coletiva. Logo depois, em maio, nós temos o Supremo dizendo é isso mesmo. A Defensoria Pública tem legitimidade, sim, para atuação coletiva. Em direitos individuais homogêneos, em direitos coletivos de estrito sensu e também em direitos difusos. Pronto. Aí soltou uma bomba atômica. E isso, gente, de 2006 até 2015, milhares de ações civis públicas foram ajuizadas pela Defensoria Pública. Lá no site da ANADEP, para quem tem curiosidade, tem 2 relatórios publicados tratando sobre isso, mostrando ações que foram ajuizadas, a importância dessa atuação coletiva. E é bom que se leia, porque se cair uma peça, gente, tratando sobre isso, você já tem ideia de como foi, de por que foi, qual foi a fundamentação. Veja que isso é importantíssimo. Se cai uma peça, você sabe como é que você vai fazer essa peça. Você sabe que a Defensoria Pública tem a legitimidade extraordinária para a defesa de direitos individuais homogêneos, coletivos estrito sensu ou difusos, ou seja, tem legitimidade para a tutela coletiva de direitos individuais, como uma técnica, uma molecularização para evitar, por exemplo, decisões conflitantes, para dar celeridade, para dar economia, ou também a tutela de direitos que são essencialmente já coletivos, os direitos coletivos estrito sensu ou os direitos difusos, tá certo? Então vejam lá, em 2015, gente, aí pronto, ninguém se discute mais. STF julgou a ADI 3943 garantindo a legitimidade da Defensoria Pública e o Código de Processo Civil, publicado em 16 de março de 2015, vigente em 2016,
e aí incluiu, logicamente, a Defensoria Pública aí, reforçou a atuação coletiva, mas não só isso, ele também reconheceu em outros institutos, quais seriam esses institutos? Vamos dar uns exemplos aqui, ó. Quer dizer, além de falar que a Defensoria Pública tem legitimidade para atuação coletiva, não foi só isso. Ele ainda enumerou alguns institutos em que demonstravam essa envergadura para o trato coletivo. Envergadura para o trato coletivo. Olha aí. Incidente de resolução de demandas repetitivas. O nosso IRDR. O incidente de assunção de competências, o IAC, em que se coloca a Defensoria como possível de representar a parte, sim, como patrono, né, na posição processual de patrono, ou seja, de representante da parte, utilizando a sua capacidade postulatória, que não é demais sempre dizer que decorre exclusivamente da posse no cargo público, como ainda não está definitivamente julgado, mas tem 9 votos a 1 no Supremo Tribunal Federal, apenas contando com o pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. E também, legitimidade em nome próprio. Ele diz a parte, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, em nome próprio, também em nome próprio. Além disso, amicus curiae. Amicus curiae. Então, a Defensoria Pública tem legitimidade para ser amicus curiae em processos coletivos. Em ações de controle concentrado. Em habeas corpus coletivos, né? Em ações civis públicas, em mandados de injunção coletivos, em mandados de segurança coletivos. Né? Não tem essa limitação. Vejam lá. Então, essa é uma... Além disso, né, gente? Além disso, além dessas duas possibilidades, além da assunção de competência e do incidente de resolução de demandas repetitivas, a gente pode elencar e falar também do artigo 5, do artigo 554 e do 565, né? Que trata de demandas coletivas, que a gente já falou em outra oportunidade sobre eles. Já tratou quando falou sobre custos vulneráveis, tá ok? E por último, gente, a gente tem que lembrar lá do 185, lá da redação do 185, ele fala assim, veja aí, ele fala dos necessitados. Aí quem são os necessitados? Vamos lá? Quem são esses necessitados aí que o Código de Processo Civil ele fala? Não obstante, o Código de Processo Civil ele deu uma derrapada e fale lá nas ações coletivas de beneficiários da gratuidade da justiça, fala de pessoas com hipossuficiência econômica, a gente tem que entender com um conceito muito mais amplo. Que conceito amplo é esse? É aquele que é dado pelo STJ. É aquele que é dado pelo STF, por exemplo, na própria ADI 3943. É um conceito muito mais amplo, A insuficiência de recursos é de vários tipos de recursos, não é só dos recursos econômicos. A Constituição não restringe a recursos econômicos. Aliás, quando a Constituição quis falar de recursos econômicos, de pobre e de pobreza, ela o fez de maneira direta, expressa e explícita. Quer ver aí, ele usa o termo carentes, pobreza, pobre. A gente tem lá o artigo 3º 3, artigo 23 5, artigo 203 2, artigo 245, lá no ato de disposições constitucionais transitórias, o artigo 79, 80, 81, 82 e 84, que usa os termos carente, usa os termos pobre e usa os termos pobreza. Então, quando se fala de vulnerabilidade, é uma vulnerabilidade
de necessidade é necessidade ampla, é uma vulnerabilidade ampla. Logicamente que quem tem vulnerabilidade econômica tende a ter todos os outros tipos de vulnerabilidade, mas não se restringe a atuação da Defensoria Pública à vulnerabilidade econômica. Veja que o STJ já falou de vulnerabilidade fática, já falou de vulnerabilidade econômica, informacional, técnica, científica, vulnerabilidade do paciente, vulnerabilidade jurídica, de gênero, da gestante, do dependente químico e os hipervulneráveis. Então, gente, vejam, o munus da Defensoria Pública, a atuação da Defensoria Pública, ela não é só em prol do vulnerável econômico, e sim em prol daquele que tem uma vulnerabilidade que o deixa em uma situação de desvantagem político-jurídica perante o Estado, perante uma pessoa jurídica, perante um outro grupo, perante um outro indivíduo, ou seja, tanto nas relações de direito fundamental verticais, quanto nas relações de direito fundamental horizontais. Então vejo que o mundo da Defensoria Pública não se liga exclusivamente à proteção daqueles que se encontram em hipossuficiência econômica, mas em outras diversas vulnerabilidades. Por exemplo, crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violência, idosos, doentes, população em situação de rua. E lá na própria Lei Complementar 80 fala outros grupos que merecem ou que precisam da proteção especial do Estado. Ainda é um conceito aberto. O conceito necessitado ele é complementado pela Lei Complementar 80. Né? Ele tem além das decisões judiciais, a Lei Complementar traz isso, diz o que é o conceito de necessitado. E como é que será que isso cai nas provas? Professor, isso cai em prova? Ou isso não cai não, isso despenca. Cuidado, vai cair agora na sua cabeça uma prova. Uma questão de prova vai cair na sua cabeça sobre esse tema. Quer ver? Olha aí, 2018, Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Diz lá, analisa as assertivas sobre a legitimidade da Defensoria Pública. Criada para atender gratuitamente cidadãos sem condições de se defender judicialmente, impossível, olha aí, impossível atuar na defesa de direitos coletivos. Gente, isso aqui, né? Nada a ver. Constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública. Além de tudo que se poderia dizer, ainda tem a ADI 3943, que o STF disse exatamente isso. 3. A legitimidade da Defensoria Pública na defesa dos direitos coletivos é coerente com as crescentes demandas sociais, com certeza, de se garantir e ampliar os instrumentos de acesso à justiça, com certeza. É aquilo que o Capelletti e o Brian Garf diriam lá da segunda onda, né? Da segunda onda de acesso à justiça, que é justamente as questões coletivas. Evidenciando a possibilidade de, por meio de uma ação coletiva, veja, não é só uma ação civil pública, mas de uma ação coletiva que pode ser um HC coletivo, como o 143641 das mulheres gestantes, né, no STF, evitar-se centenas de ações individuais. Não só evitar centenas de ações individuais, mas de influenciar na aprovação, né, de precedentes favoráveis aos vulneráveis. Então aí a nossa resposta, 2 e 3, 2 e 3. Maravilha, meus amigos! Vamos falar do 186 e do 187, parte 3. Vamos lá? 186, caput. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Não se aplica o benefício da contagem em dobro, está lá no parágrafo 4º, quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a Defensoria Pública. Então a gente vai falar do prazo em dobro para a Defensoria Pública. E vamos falar também de que, se houver uma lei específica, de maneira expressa, esse prazo próprio será aplicado e não o prazo em dobro. Será aplicado o prazo próprio e não o prazo em dobro, ok? Beleza. 186, caput, 186, parágrafo 4º, é o que a gente vai falar sobre ele agora. Veja,
Prazo em dobro para a Defensoria Pública não é nenhuma novidade, né? Prazo em dobro para a Defensoria Pública não é nenhuma novidade. Você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar. Onde foi que a gente já ouviu falar sobre isso? Olha lá. A gente ouviu falar, logicamente, na LONDEP. O que é a LONDEP? Lei Complementar, Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, que é a Lei Complementar 80 de 1994. Está lá. Antes disso, já estava na Lei 1060 de 1950, a Lei da Justiça Gratuita, já tinha dizendo que tinha o prazo em dobro para a Defensoria Pública, para o defensor público, né? Logicamente que foi incluído com a Lei de 1989. Então não é nenhuma novidade, mas vejam, é importantíssimo falar. É importantíssimo que esteja no Código de Processo Civil, porque aí não resta nenhuma dúvida, né? Ninguém vai ter dúvida de que a Defensoria Pública tem o prazo em dobro. Está na lei orgânica, se aplica a tudo, né, todos os demais processos, mas é importantíssimo que esteja dentro do Código de Processo Civil, até porque a gente já falou, e não custa repetir, artigo 15 do Código de Processo Civil diz que se aplica ao processo administrativo, trabalhista, eleitoral e também se aplica ao processo penal, tendo em vista que o artigo 3º do Código de Processo Penal faz referência à possibilidade de aplicação subsidiária de outras normas do processo. Então vamos ver, olha aí. Nós temos então que os prazos processuais são contados em dias úteis. Os prazos processuais são contados em dias úteis e que, para a Defensoria, esse prazo é duplicado, é dobrado. Então, para a Defensoria Pública, prazo em dias úteis, aí, vezes 2. Então, nós temos dias úteis dobrados. Dias úteis dobrados. Aí a pergunta é a seguinte, será que para que eu possa utilizar como defensor público, para que a instituição possa utilizar o prazo dobrado, precisa pedir ao juiz, doutor juiz, olha, o meu prazo acaba hoje, vai acabar amanhã, o prazo em dias úteis, que é de 10 dias, mas eu sou defensor, gostaria que reconhecesse o meu prazo dobrado. Eu sou defensor, eu queria que me conceda o meu prazo dobrado. Precisa pedir, precisa requerer, o juiz precisa decidir sobre isso, né? Ele tem poder, é faculdade do juiz essa concessão. Olha o que o STJ diz. Não, é completamente dispensável. Veja, não é só dispensável, ele é completamente dispensável o deferimento do juiz para a contagem em dobro do prazo para a Defensoria Pública, porque decorre de comando cogente da norma. Comando cogente da norma. É obrigatória essa observância do prazo em dobro. Não precisa pedir ao juiz o reconhecimento do prazo em dobro para a Defensoria Pública. Não precisa pedir esse prazo em dobro. Agora, uma pergunta importante. Será que esse prazo em dobro que a Defensoria Pública goza pode ser objeto de negócio jurídico processual? Será que o defensor público ou a parte, se vai firmar um negócio jurídico pré-processual, por exemplo, ela pode dizer lá no seu negócio jurídico pré-processual, né? Diz assim, olha, caso eu litigue em juízo com a outra parte e se eu estiver assistido por Defensoria Pública, eu entendo que faço jus, né, assistência jurídica gratuita, e se eu estiver assistido pela Defensoria Pública, eu dispenso o prazo em dobro, né, para que a gente tenha agilidade no processo. Eu dispenso o prazo em dobro. E ele firma um negócio jurídico dizendo que dispensa o prazo em dobro da Defensoria Pública, né? Será, então, no curso do processo, lá a parte diz lá que dispensa o prazo em dobro, né? A Defensoria Pública. Será que é possível? Será que é possível um negócio jurídico processual com prazo em dobro da Defensoria Pública? Vejam, o Fórum Permanente
de Processualistas Civis, o FPPC, ele tem dois enunciados, que é o 253 e o 256, eles não tratam de Defensoria Pública. O 253 fala de Ministério Público e o 256 fala de Fazenda Pública. 253, Ministério Público, 256 de Fazenda Pública. Aí ele diz o seguinte, ó, o Ministério Público pode negociar, pode celebrar negócio jurídico processual quando atua como parte. A Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual. Será que a gente consegue aplicar o mesmo entendimento à Defensoria Pública? Não vejo problema. A gente acabou de ver no bloco anterior que a Defensoria Pública tem legitimidade extraordinária, pode falar em nome próprio defendendo o direito alheio. A gente viu, né, tem uma das nossas aulas gravadas, quando a gente fala de custos vulneráveis, que a Defensoria Pública pode falar em nome próprio para defender seu direito. Que esse direito pode ser tanto um direito orgânico, que a gente chama de interesse público secundário, quanto um interesse finalístico, que é a própria promoção dos direitos humanos e defesa dos vulneráveis, em nome próprio, para defender o seu próprio interesse. Então, a Defensoria Pública pode ser parte, tanto a legitimidade ordinária quanto extraordinária. Então, será que a Defensoria Pública, como parte, ela não pode fazer negócio jurídico? É claro que pode, é claro que pode. Vejam, a Defensoria Pública, ela pode atuar como parte principal, em legitimidade ordinária, para interesses primários. Quais são os interesses primários? Promoção dos direitos humanos, defesa dos vulneráveis, custos vulneráveis. Pode também defender interesses secundários. Quais são os interesses secundários? São os interesses orgânicos. Por exemplo, ajuizar uma execução de alimentos, ou uma execução de honorários, um mandado de segurança para garantir o 12º, por exemplo, E ela também pode atuar como parte principal em legitimidade extraordinária. Quando? ACP. Numa ACP, por exemplo, que a gente viu. Deixa eu botar aqui para ninguém confundir. E ela pode ser também parte auxiliar. Custos vulneráveis, amicus curiae, né? Então vejam, se ela pode ser parte e não só representante da parte, ela também, assim como o Ministério Público, pode celebrar negócio jurídico quando atua como parte. É lógico. Então, quando a Defensoria Pública comparece ao processo como parte, em nome próprio, ela pode sim flexibilizar suas prerrogativas com um NPJ, ou um NJP, um negócio jurídico processual. Pode, por exemplo, confeccionar um calendário para a prática de atos processuais que não observe o prazo em dobro. Ela pode fazer isso. Logicamente que isso tem que ser com grano e sales, tem que ser muito bem pensado, porque o defensor público está atuando ali, né, naquele processo, ele pode sair, entrar outro defensor público, pode haver um acúmulo de demandas, então ele precisa ter bastante compreensão do que ele está fazendo quando ele dispensa o prazo em dobro, porque o prazo em dobro não é a benesse, é por conta, logicamente, do volume de serviços da Defensoria Pública, a indeclinabilidade de causas. O defensor público não vai dizer, não quero essa causa, é muito complexa, ela é muito específica, tem que estudar muito para essa causa, ela tem que trabalhar demais, não pode declinar. Né? Não pode declinar, salvo nos casos legais, impedimento, suspeição. Ou se entender que não tem viabilidade técnica. E ainda assim cabe revisão pelo defensor público geral, que pode concordar com o defensor público ou indicar um outro defensor para atuar neste processo. Maravilha. O que mais? Ora, esse negócio jurídico feito pela parte, imagina, a parte fez um negócio jurídico pré-processual, dizendo que dispensa o prazo em dobro se for assistido pela defensoria. Ou ele faz um negócio jurídico através de um advogado particular.
Aí vai, desconstitui o advogado, chega na defensoria, diz que precisa de assistência na defensoria pública. Será que a defensoria está, então, vinculada a esse negócio feito pela parte? Lógico que não. Lógico que não. Essa cláusula, ela não tem eficácia perante a defensoria pública, né? O juiz pode, inclusive, de ofício ou a requerimento, torná-la inválida porque vai contra uma norma de direito público, Maravilha! E a segunda parte, no parágrafo 4º, quando diz que a contagem não se aplica se houver uma norma expressa com prazo próprio, esse prazo próprio tanto pode ser maior, dizer assim, tem um prazo em quádruplo, quanto pode ser menor, dizendo que o prazo é simples. Então, tem que estar expressamente falando sobre defensoria pública. Beleza. Aí a gente vai para o artigo 186, parágrafo 1º, que diz o seguinte: o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º, faz referência ao 183, parágrafo 1º. Esse 183, parágrafo 1º, fala do que poderá ser feita a intimação por carga, remessa ou meio eletrônico. Vejam, essa disposição ela já reitera o que a LONDEP diz, né? O que a Lei Complementar 80 de 94 diz. Mas é excelente que seja assim. É excelente que o CPC traga essa norma expressa para o processo civil, pelas mesmas razões que eu já falei em relação ao prazo em dobro. Ora, isso quer dizer o quê? A intimação pessoal, o que é que a intimação pessoal quer dizer? Não pode ser por diário oficial, não pode ser por edital, não pode por diário oficial, não pode ser por edital. Como é que pode ser? Por carga, remessa ou por meio eletrônico. Por carga, remessa ou por meio eletrônico. E aí tem aquela intimação, né, nos moldes da intimação eletrônica, é colocada no sistema, tem 10 dias para se dar por intimado. Se não se der por intimado em 10 dias, a intimação é automática. Isso acontece. Isso ainda acontece, né? Logicamente isso acontece, não só para a defensoria que tem intimação pessoal, quanto o Ministério Público que tem intimação pessoal, quanto os advogados públicos que têm intimação pessoal. Ok. Mas veja, essa intimação pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico, a gente tem que ter cuidado. Tem 2 detalhes importantíssimos que estão aí incluídos. Importantíssimos. Vamos ver. Primeiro, quando a intimação pessoal, ela somente se compreende concretizada com a efetiva entrega dos autos do processo com vista. Então vejam, a intimação, mesmo que o defensor público esteja na audiência, imagina, o defensor está na audiência, e aí ele disse, olha, a defensoria está intimada para falar sobre os documentos acostados aqui nessa audiência. Ok, intimou pessoalmente para que se manifeste sobre os documentos. Mas veja, o prazo ainda não começou a contar. Para que o prazo comece a contar, é necessário que os autos sejam efetivamente entregues à parte, ao defensor público. É necessário que os autos sejam efetivamente disponibilizados para o defensor público, que seja feita a carga pelo defensor público. Então, isso é um ponto importantíssimo. O STJ já entendeu especificamente sobre isso. Vejam, a intimação pessoal se aperfeiçoa e, consequentemente, inicia a contagem a partir da remessa dos autos com vista ou da entrada dos autos no setor competente da Defensoria Pública. E não com a oposição de ciência pelo seu representante. É importante isso aqui, vejam. Existe, imagina, são 2 situações. Intimação na audiência. Aí, não começa a contar, certo? Não começa a contar. Não começa a contar. Só começa a contar quando?
conta a partir da carga, né? Da remessa dos autos efetivamente para o defensor público. Isso é ótimo, isso é maravilha. Agora tem o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? É o seguinte, ó. Feita a carga, ela pode ser feita por quem? Pelo estagiário, né? Ou por um servidor, estagiário, ou um servidor da Defensoria Pública. Já começa a contar. Já começa a contar. Ó, não é com a oposição da ciência do defensor público. Então, entrou no setor, a defensoria fez a carga, já está contando. Independente de ter chegado na mesa do defensor e dele ter visto. Então, tem que ter cuidado. Tem o lado bom, digamos assim, que é, teve audiência, não está contando. Só quando foi ativamente entregue para a defensoria pública. Mas tem o outro lado também. Se o estagiário, o servidor vai lá e faz a carga, já está contando. Porque entrou na defensoria, já está contando. Antigamente, contava como? Chegava os autos, o defensor, às vezes, no outro dia, na outra semana, no outro mês, colocava ciente e botava a data. Aí você começava a contar dali. Não é assim, gente. Não é mais assim. Então tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Tem outra coisa, que o artigo 272, parágrafo 6º, traz, ó. A retirada dos autos do cartório da secretaria pelo defensor ou pelo servidor da defensoria, certo? Por um ou por outro, ó, implica na intimação de qualquer decisão constante no processo, mesmo que ainda não tenha sido publicado. Então, tirou os autos, né? Recebeu os autos com carga para se manifestar sobre uma decisão. Se já tiver outra, mesmo que não publicada, o código diz que já implica a intimação também daquela decisão. Então tem que ter cuidado, tem que olhar os autos inteiros para poder não ser surpreendido aí com uma decisão que se deu por intimado automaticamente porque fez a carga e que aí deixou o prazo escoar, né, precluir temporalmente sem a manifestação. Então tem que ter bastante cuidado com a questão da intimação. Esses 3 pontos, gente, são importantes, cobrados em concurso. Pode cair numa prova de uma peça, né, uma pegadinha para que você comece a saber contar o prazo, para saber qual é o prazo final. Cuidado com essa questão da intimação pessoal. Muito, mas muito cuidado mesmo. Isso é muito importante. Olha, da mesma maneira que a gente falou sobre o prazo em dobro, pode ter negócio jurídico sobre a intimação pessoal do defensor público? Pode. Claro que pode. Quando? Quando a defensoria for parte. Quando a defensoria pública for parte. Apenas nesses casos. Né? Pode calendarizar. E aí diz assim, vai ter audiência dia X, audiência dia Y. Né? Então, se já marcou a audiência no calendário, não precisa intimar. Está dispensada a intimação pessoal. Como parte, pode fazer isso com as mesmas observações que a gente fez anteriormente em relação ao prazo em dobro. Ok. E o parágrafo 2º, gente, do 186 diz o quê? Ó, uma inovação importantíssima. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência e informação somente por ela. Por ela quem? A parte patrocinada, né? A parte patrocinada. Possa ser realizado ou prestado. Essa novidade é importantíssima. Por quê? Porque a gente já tentava fazer isso. A defensoria, os defensores já faziam isso, pediam o juiz para intimar, porque às vezes não tinha nem contato. É uma parte que foi atendida por um defensor há 5 anos. E aí já teve 2 ou 3 defensores que se sucederam ali. E a pessoa não sabe nem quem é aquela parte, não tem nem o contato dela, mudou de telefone, mora num distrito afastadíssimo. E a Defensoria Pública é um hospital que é feito só por médicos, né? Só tem um defensor, às vezes. Não tem secretário, não tem servidor, não tem oficial de Defensoria Pública, não tem nada, só o defensor e o defensor e o defensor, né? Para fazer tudo. Então não tinha como fazer ir lá intimar essa pessoa. Então aí o código
andou muito bem nesta inovação. Andou muito bem nesta inovação. Tá certo? Vejam aí. O parágrafo 2º do artigo 186 do CPC traz essa inovação importantíssima. Requerer ao juízo a intimação pessoal da parte patrocinada, ou seja, do assistido, quando o ato depende de providência que só ela pode tomar. Entregar um documento pessoal dela. Uma informação que somente ela pode fornecer. Substituir uma testemunha. Então, assim, somente a parte pode fazer isso. E aí o defensor pede ao juiz. Como é que se dá esse requerimento? Né? O porquê disso? Veja, se a gente olhar em outras disposições, a intimação pessoal do assistido ou das testemunhas do assistido é uma regra geral em relação à Defensoria Pública. A intimação pessoal do assistido é uma regra geral em relação à Defensoria Pública. A advocacia privada não, intima-se o advogado. Mas para a Defensoria Pública é intimada a própria parte. Vamos dar um exemplo. 455, parágrafo 4º, inciso 4. É intimação judicial das testemunhas arroladas. Tem que ser feita pelo juízo e não pelo próprio defensor público. 513, parágrafo 2º, 2. Intimação para o cumprimento da sentença com carta para o assistido e não no diário oficial. 876, parágrafo 1º, 2. Intimação do próprio executado e não pelo diário oficial. Então, segue uma regra, né? O 182, parágrafo 2º, 186, parágrafo 2º, segue uma regra, uma lógica do próprio CPC. Uma lógica do próprio CPC. Maravilha. Bom, vejam, o prazo para realizar o ato processual só deve começar a contar, logicamente, com a intimação do assistido. Mas vejam, se o juiz intima o defensor público para o ato, dando um prazo X, né, o prazo X, é importante que dentro desse prazo X, o defensor público faça o requerimento de intimação pessoal da parte assistida, né? Dentro do prazo que o juiz deu, ele faz o requerimento da intimação pessoal da pessoa, né? Da pessoa assistida, lógico, para que não corra risco de precluir. Beleza? Então o defensor público atravessa a petição, requerendo ao juiz a intimação pessoal do assistido, e aí o juiz, logicamente que diante de um requerimento, ele pode indeferir ou deferir. Ele pode entender, não, você está errado, isso aí você pode fazer. Né? Eu não vou, logicamente que você pode recorrer disso, etc. Mas o juiz, já que é o requerimento, né, ele pode indeferir. Ele pode indeferir ou ele pode deferir. Ora, se o juiz indeferir, ele tem que reabrir o prazo para o defensor tomar aquela providência, né? Ou dizer que não vai tomar porque não tem condições. Mas tem que reabrir o prazo. Reabrir o prazo como? Intimação pessoal, prazo em dobro e principalmente, devolução completa do prazo. Olha, eu vou indeferir o seu pedido de intimação pessoal da parte assistida. Você mesmo que vai ter que tomar essa providência. Estou te intimando para fazer. Ou ele pode deferir. Se ele deferir, aí ele vai intimar a parte e só a partir da intimação da parte é que começa a contar o prazo para que ela realize aquele ato processual. Isso é ótimo, né? Lógico, vai zerar o prazo. Isso, está lá no enunciado interpretativo, lá no FPPC, é do FPPC também. Inclusive eu participei da edição deste enunciado lá no FPPC, participei desse dia, sugeri a redação e foi aprovado, participei das discussões. O requerimento previsto no parágrafo 2º do 186, formulado pela Defensoria Pública ou pelas entidades mencionadas no parágrafo 3º do artigo 186, constitui justa causa para os fins do parágrafo 2º do 223, quanto ao prazo em curso. O que quer dizer isso? O 223 diz o seguinte, que precisa de uma justa causa para que a parte possa reaver o prazo. Logicamente que esse requerimento de intimação da parte é uma justa causa para que o prazo seja zerado, né, e comece a contar tanto para a Defensoria Pública no caso do indeferimento, quanto para a parte no caso de deferimento. Maravilha?
Beleza. 186, parágrafo 3º. O que é que diz? Aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e as entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. O que é que se aplica? Aplica-se o caput. O caput se refere a quê? Ao prazo em dobro. Minha letra é linda, hein, gente? Ao prazo em dobro. Vamos ver. Essa disposição supera uma lacuna e concede a prerrogativa do prazo em dobro. Agora vejam, não fala diretamente do caput, não fala do parágrafo primeiro. O que é que tem no parágrafo primeiro? Intimação pessoal. Então, quando fala do caput, fala de prazo dobrado. Não fala, X, não fala do primeiro, que é a intimação pessoal. Não fala. Então, não se considera. Se considera só o prazo dobrado. E pode haver intimação dos assistidos desses escritórios de prática jurídica, da mesma forma que tem no 186, parágrafo 2º, em relação aos assistidos da Defensoria Pública? Sim. Por quê? Porque está condizente com os fins sociais e exigências do bem comum da norma, está condizente com a promoção da dignidade humana e promove a efetiva possibilidade da parte participar do processo. Sobre isso, o enunciado 15, lá das jornadas do Conselho de Justiça Federal. Também participei da discussão e da aprovação desse enunciado, que diz que se aplica às normas referidas ao parágrafo 3º, as regras sobre intimação pessoal das partes e suas testemunhas. Não apenas do 186, mas do 455, parágrafo 4º, 513.2 e o 876, parágrafo 1º, 2 do CPC que nós vimos anteriormente. Não é isso? E aí a gente vai finalizar a análise do título da Defensoria Pública, 185 e 186, com o 187, que diz: o membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Vamos lá? Determina aí, né, lógico, esse artigo, a responsabilidade civil, só que ele tem, uma limitação, né, diferente do que está disposto lá no 186, parágrafo 6º da Constituição, porque ele limita aos casos de dolo ou fraude, aos casos de dolo ou fraude, tirando a culpa. Esse disciplinamento é exatamente igual, esse do 187, do defensor público, é exatamente igual ao do promotor, procurador de justiça, que está lá no 181, igual ao da advocacia pública, que está no 184, um pouquinho diferente, mas semelhante com as normas da magistratura. Como isso cai em provas, professor? Como é que isso cai em prova? Cai não, despenca em prova. Despenca nas provas, né? Tudo isso que a gente falou aqui, 186, 187, despenca nas provas. Mas vamos ver o modelo aí. Vamos ver um exemplo. FCC, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 2018. Defensor público no exercício da função em ação de guarda, representando judicialmente as partes, ou seja, como patrono, não consegue estabelecer contato com esta, mesmo após ter enviado correspondência para comparecimento na defensoria, para dar-lhe ciência de que deverá atender determinação do juiz, no sentido de comprovar o início do tratamento recomendado de avaliação psicológica. Veja, o defensor público não tem como dizer isso. Só quem pode dizer isso é a parte. Neste caso, o defensor público deverá requerer ao juiz, que seja expedido ofício ao conselho tutelar para que esse diligencie junto ao endereço da parte. Não. Suspensão do processo para aguardar o comparecimento espontâneo. Não. Que seja dado vista ao MP. Não precisa. Intimação da parte sob pena de extinção. Não. Vai ser o quê, Intimação pessoal da parte, porque a providência somente por ela pode ser realizada e prestada. 186, parágrafo 2º. É isso aí, gente. Maravilha, né? Entendeu? Ótimo.
estamos juntos, né? Espero que tenha sido clara todas essas informações sobre a Defensoria Pública e o Código de Processo Civil, e em especial o título da Defensoria Pública no Código de Processo Civil, né? Entendendo de onde a Defensoria Pública veio para que a gente possa ter uma interpretação perfeita dessas normas, e aguardamos vocês para as outras temáticas de processo civil, junto aí com você na aprovação, esperando que vocês estejam utilizando o mais rapidamente possível a beca de cordões verdes. Estamos juntos, meus amigos. Vamos lá. Forte abraço e até a próxima!